E vai começar o Campeonato Brasileiro, meus amigos. Estreia do Mengão é amanhã e vamos juntos aqui analisar o Pascoal, os comentaristas do programa da ESPN Brasil, falando sobre essa estreia do Flamengo. Mas olha só, quem é o favorito para conquistar o título do Campeonato Brasileiro? Estávamos muitos dias aí sem jogo do Flamengo, meu amigo, parecia uma eternidade que não passava mais, mas agora chegou. Mengão entra em campo amanhã e estreia do Campeonato Brasileiro. Agora eu quero ver em peso o seguinte, vai nos comentários aqui embaixo e coloca aí pra você quem é o favorito ao título do Campeonato Brasileiro, hein? Eu quero ver a torcida do Mengão em peso aqui no canal. E também deixa o seu like, vamos bater juntos aí uma meta de 3 mil likes pra esse vídeo. Você tem um grupo de WhatsApp, nação? Eu preciso muito da sua ajuda. Compartilhe o vídeo aí no seu grupo de WhatsApp, no seu Facebook, no Instagram, compartilha, dá aquela moral pra gente, tá bom? E também, se você não é inscrito no canal, se inscreva e ative o sino das notificações. Créditos, canal ESPN Brasil, link na descrição. E aí, quem é favorito ao título do Brasileirão 2025? E aí, hein? Tem favorito ou tem favoritaço pro Campeonato Brasileiro? Vai lá, Pascoal, vai. Tem um favorito, assim, muito disparado pelo elenco, que é um elenco incomparável, né, que tem o Flamengo. Incomparável! Muito bem, o senhor acertou. Agora, o Fabrício dá risada, ele acha... É ótimo, isso é ótimo. O Flamengo está numa prateleira completamente distinta. É mesmo, está numa prateleira única. É distinta. Não precisa abrir a imagem, a câmera, não. O Flamengo está aqui, ó. Aonde? Aqui. Os outros começam aqui. Mas aí baixa um pouquinho para poder aparecer tudo, poder aparecer a distância. Agora tá aparecendo. Dá para entender? O degrau não é pequeno, não. O degrau é largo. Né? O degrau é largo entre o Flamengo e os outros. Porque nesse segundo degrau... Tudo isso, desculpa, é tudo isso mesmo. Assim, essa distância é enorme, hein? Do elenco? O elenco é incomparável. Incomparável! Não dá. O Flamengo joga melhor que os outros. O Flamengo joga melhor que os outros. O Flamengo tem um elenco melhor que os outros. Os jogadores do Flamengo têm muito interesse em jogar pelo Flamengo. O treinador do Flamengo é muito dedicado, muito aplicado a cumprir todos os seus objetivos e todas as suas metas. Eu não vejo, o Flamengo a estrutura do Flamengo proporciona isso. E eu não tô, vocês perceberam que eu não falei de torcida ainda, né? Pois é. Eu não falei da torcida, porque eu acho que só isso. O Pedro já vai começar o Campeonato Brasileiro? Ainda não, né? O Cebolinha vai começar? Acho que ainda não. O Matias Vinha. E o Bruno Henrique? O Matias Vinha vai começar? O Bruno Henrique, esses caras, todos esses que eu falei, não seriam... também não deve jogar. Eu vou fazer uma né? pergunta para o senhor. Faz. Esses caras seriam titulares no seu time? No meu time é óbvio. No meu time, provavelmente o time B do Flamengo seria titular no meu time. Então, gente... Boa parte desse time B. Dá para perceber a distinção de uma coisa para outra? Separar uma coisa da outra? Isso é na minha visão. Os meus companheiros têm todo o direito de discordarem de mim. Isso aqui é debate. Eles podem discordar. Mas na minha visão... Mas estarão errados, é isso que o senhor quer dizer. Não, eu nunca levo. Eu sempre acho que... Eu gosto muito, às vezes, da discordância, que é para a gente poder argumentar. Eu já estou argumentando dos que não vão estrear. E mesmo eles não estreando, o time estreia e ainda tem jogadores no banco capazes de decidir jogo. São jogadores... O Abel passou 3 anos no Palmeiras pedindo um definidor de jogadas. Perfeito? Agora veio o Vitor Roque. Tem 3 jogos só, gente. Eu acho um absurdo o pessoal já achar o Vitor Roque, Calma, tem 3 jogos. O Pedro é o centroavante talhado para jogar na seleção brasileira. O Brasil não tem um centroavante como o Pedro. Então, o futebol brasileiro, depende, apesar de eu concordar com o Zinho, que é difícil eu concordar com ele. Estou concordando com ele aqui só porque ele não está aqui para tirar uma com você. Aproveitar a chance para ver o netinho dele. Está aproveitando que ele não está no programa hoje. De que o Hulk tinha que estar na seleção. Tem alguns jogadores que têm um pouco mais de casca, um pouco mais de passado, às vezes é bom ter. Mas eu estou falando isso porque eu vejo o Atlético numa segunda prateleira, junto com o Palmeiras, junto com o Internacional, que para mim são times que estão disputando ali uma segunda raia, né?
depois eu vejo o São Paulo, aí eu começo a enxergar outros clubes, o Corinthians, vejo nessa terceira faixa de atuação. Eu tenho uma perguntinha para fazer para você daqui a pouco. Botafogo ainda estou vendo na terceira faixa. Eu não sei, porque o Botafogo não deu a largada na temporada ainda. Então, eu não sei do Botafogo. Porque eu não sei. Porque eu não sei do Botafogo, porque eu não sei. Eu não sei, não vejo o Botafogo. Então, o Botafogo apresentou o quê no Campeonato Carioca? Foi fazer a super decisão do campeão da Libertadores contra o campeão da Copa Sul-Americana. O Botafogo vai estrear o seu treinador agora. Tomou um baile. Tomou um baile do Racing. Agora, o treinador já deu jeito no time? Já chegou todo mundo que vai jogar? Tá todo mundo pronto. O Botafogo tá pronto? Eu não sei. Tem um mês que o Botafogo não joga, cara. Então, assim, é complicado. A gente não sabe. É uma incógnita o Botafogo. É o atual campeão brasileiro, até da Libertadores, mas é uma incógnita. Eu só queria dar um recado aqui antes de passar para os amigos. Você tá vendo que tem um QR Code ali, na tarjinha? É caça e os outros são caçadores, é isso? Ou você coloca na mesma prateleira aí que o Flamengo, o Palmeiras, de repente o Internacional? Não, eu concordo com a divisão de prateleiras do Pascoal. Acho que o Flamengo realmente tem um elenco que é incomparável. Me ajuda muito, obrigado, Jean. Isso me ajuda. Eu acho que o Jean falar isso me valoriza, entendeu? Porque não sou eu só que estou falando, é o Jean. Incomparável. Obrigado. Muito obrigado, senhor. Né? Muito obrigado, senhor. Me ajudou. Gostei. Eu acho que, de fato, o elenco do Flamengo é superior. O favoritismo é indiscutível e acho que o favoritismo ele tem valor nos pontos corridos. Muito, porque para mim você vem como favorito para a Copa do Mundo, favorito para a Libertadores, o peso é pequeno esse favoritismo. Porque quando a gente fala num favorito de campeonato por pontos corridos, a gente olha justamente para o potencial do elenco, dos jogadores, para a capacidade que você vai ter até de repor uma outra peça se você perder jogadores, porque isso vai acontecer com todo mundo. Não vai ter um time no Campeonato Brasileiro que não vai perder jogadores durante os meses de competição. Então você precisa ter um banco forte. Acho que o Pascoal já citou os nomes que o Flamengo nem tem neste começo de campeonato. E mesmo assim, o time que o Flamengo vai escalar na primeira rodada é absurdo. Legal demais o Felipe Luiz admitir isso, ao contrário do que muitos técnicos fazem de jogar, não, mas veja bem, não sei quem contratou aqui, não sei quem... Não, ele falou, eu tenho o melhor elenco da América do Sul. E ponto. Porque também... se não jogar, a culpa é minha. Exato, porque ele sabe também do que ele tem em mãos e acho que para falar isso, ele sabe da capacidade que ele tem. Então, é absolutamente normal o Flamengo começar o Campeonato Brasileiro como favorito, mas vale lembrar, o Flamengo, nos últimos, 5, 6 anos, começa o Campeonato Brasileiro como favorito em todos os anos. Sim. Em todos os anos. E não adianta agora falar, não, mas o Botafogo era muito forte, não, mas o Palmeiras era muito forte, o Palmeiras era muito... Não. O Flamengo era sempre o mais forte. O Flamengo tinha sempre o melhor elenco no começo do campeonato. Desde 19, você está dizendo? Desde 19. O Flamengo sempre teve o melhor elenco. E não ganhou vários desses campeonatos brasileiros, né? Ganhou 2, é isso, né? Ganhou 2. Ele ganhou de 19, 20. E depois ganhou de 20, que terminou em 21 por causa da pandemia. Que terminou em 21 pela pandemia. Isso, 22, 23 Palmeiras, 24 Botafogo. Isso. Então, assim, óbvio que o favoritismo é do Flamengo, acho que isso é significativo, mas o favoritismo não garante conquistas como a gente viu nos últimos 3 anos. Porque o Flamengo podia ser apontado como favorito nos últimos 3 anos e não levou. Então precisa jogar. Mas me parece já, e aí é uma outra vantagem que o Flamengo acho que tem em relação aos campeonatos e às temporadas anteriores, é a gestão do futebol. Mudou completamente, não tem comparação. Basta você ouvir os caras falando, né, a diferença do Marcos Braz pro Boto, você percebe ali... Nossa. A diferença é abissal, é um negócio gigante. Então eu acho que essa consciência de que se jogar a Vera o Campeonato Brasileiro o tempo todo, o Flamengo tem grandes chances de conquistar esse título. E dá para dividir tá na cabeça do Boto. Então, eu acho que de fato o Flamengo é bem favorito nessa temporada.
Você vai por aí também. Depois eu quero vou saber de discordar? vocês se vai ter algum grande... Como é que eu vou risco de discordar do cair. Pascoalzinho do Jean com esses argumentos? Ainda mais falando do Flamengo, Ainda né? mais falando do Flamengo. Não é isso? Já falou bastante do Corinthians, Vila, agora assim, enche a bola do Flamengo. A gente Mas é um tocar fato, nos mesmos né? assuntos, é um fato. Mas assim, para não ficar repetitivo, então tá todo mundo colocando o Flamengo nessa prateleira. A pergunta é, quem é o caçador, então? Ou quais Acho que o são os Atlético caçadores? Mineiro, por Quem exemplo, se eu chega ali e colocar fala um assim, time, eu colocaria o Atlético Mineiro. se o Flamengo dá uma titubeada, perdeu o foco ali, pensa em outra competição, embora o Felipe Luiz falou que a prioridade é o brasileiro, quem tá ali, babando? Eu colocaria o Atlético Mineiro, Tá. porque é um time que tem um elenco qualificado também. É um time que precisa também de conquistas, né? Porque a gente sabe o investimento que foi feito e tem menos competições ali para se preocupar, talvez, sabe? O Flamengo vai ter que se dividir em algum momento, o Atlético vai ter um respiro em algum momento. Eu acho que o Atlético é favoritaço na Sul-Americana. Então. Para mim, tem a o Atlético faz Sul-Americana cartela junto. cheia Sim. na primeira fase da Sul-Americana, ele faz cartela cheia. Mas aí... O Inter é um time também que a gente sempre coloca como postulante, mas enfim, acaba... Eu coloquei em tendo alguns terceiro na minha problemas. O cotação. Inter em terceiro. Coloquei em Você viu, terceiro. o ano passado, por exemplo, o Inter a gente colocava como um time que ia brigar até o final. E aí vem a tragédia, enfim, isso muda aí- todo um isso aí cenário. complicou E bastante. eu acho que toda essa energia positiva, né, da montagem de elenco, do trabalho do Roger, pode ter um reflexo também nesse Campeonato Brasileiro. Porque o time é forte também. E aí, para mim, o que chama mais atenção dos jogos é esse jogo Flamengo e Internacional. Porque o Palmeiras vem de uma perca de um título, o Botafogo a gente não sabe o que vai apresentar. Então, eu acho que é o jogo que mais chama atenção. Flamengo e Internacional, porque a gente olha o Flamengo como favorito, a gente imagina como o Inter vai se portar, mesmo sendo o primeiro jogo, mas em um confronto desse tamanho, no Maracanã, contra esse Flamengo, né, poderoso Flamengo do Felipe Luiz e de um elenco forte. Mas eu olho para esse cenário, assim. É lógico que a gente tem que respeitar outros times, né? Palmeiras, como o Pascoalzinho falou, São Paulo, o próprio Corinthians, né? Que podem dificultar para esses postulantes aí a primeira colocação. O Bahia mas se depende for colocar muito os da três, eu coloco Libertadores. Atlético, Flamengo, Atlético e Internacional. O Atlético tem uma vantagem muito grande, porque o Pascoalzinho até fala, favoritaço na Sul-Americana, eu não sei como ele vai encarar a cartela cheia na Sul-Americana, mas certamente o normal seria, até porque dá muito bem para, com o time reserva, fazer a tal cartela cheia, essa é uma vantagem gigante. Você poder, toda a fase de grupos da Sul-Americana, você poder colocar só reserva e ter o foco absoluto no Campeonato Brasileiro, que obviamente o Flamengo, o Inter, o Palmeiras não vão poder ter. Acho que isso faz muita diferença e isso talvez transforme o Atlético no principal caçador ali. Agora, a gente sabe que isso é muito difícil prever. Quando você tem, e eu concordo muito com as prateleiras do Pascoal, quando você tem esses times, às vezes é um detalhe ou outro que faz a coisa andar ou não andar. Então, eu acho que, cara, eu estava olhando essa lista de jogos, que campeonato espetacular que é esse Campeonato Brasileiro. Porque olha a quantidade de time bom. A gente está falando aqui de, beleza, os postulantes a título, Flamengo, Inter, Palmeiras, Atlético... Você quer forçar um pouco... Botafogo, mas você tem Corinthians, Bahia. São Paulo, mas aí você tem Bahia, Fortaleza. Olha, cara, assim, você não para. O próprio Cruzeiro, que tudo bem, não tá... Se der liga esse mas se time, der liga, pô. olha os jogadores que o time contratou e tudo mais. Então, só que eu falei 10 e certamente tá faltando time aí. É muito legal, é um campeonato sensacional, né? Pena que a própria CBF não dá para o campeonato o respeito que o campeonato deveria ser dado, né? Não trata como a importância, como a prioridade que deveria ser a prioridade Tratar da CBF. como um produto, como diriam os outros, prime, né? Exato. O Cruzeiro ainda contrata um treinador que, no meu entendimento, tem o perfil do Cruzeiro. Sim. O Cruzeiro enxerga no treinador o perfil certo para botar para esse tipo de elenco. Sim. Aí eu acho que é uma vantagem que tem o Cruzeiro. Eu vou colocar mais dois aqui. Vocês acharam que tem mais, vocês falam aí. O Grêmio... O Grêmio é um tá- ponto de interrogação. O que Grêmio, tá tinha- um ano- o Grêmio Nossa. precisa contratar rápido um zagueiro, um lateral direito, um volante e mais um atacante de beirada. Se Sim. o Grêmio não fizer essas contratações, o Grêmio vai sofrer muito no Campeonato Brasileiro. Atenção ao que eu estou falando. Vai sofrer no Campeonato Brasileiro. Esse é um ponto. Porque o Grêmio não tem muito poder de conclusão. E a zaga do Grêmio, ela é muito facilmente batida pelo adversário. E o quarto, que eu colocaria como incógnita, o Santos. O Santos.
Porque O Santos não depende sei se o Neymar fica o Santos ou não depende fica. de uma situação. O Neymar fica até o meio do ano ou vai até o fim do ano? Ou o contrato do Neymar será até mais 2 anos, né? Que é o presidente do Santos, que ele vai cuidar pessoalmente vai tratar pessoalmente desse caso. O Neymar faz toda a diferença. Sim. Toda a diferença. O Vasco, o treinador, o presidente, perdão, o Pedrinho, disse que é top 8. Aí eu acho que ele forçou um pouquinho a amizade aí, né? Não? Ele disse que não tem mais contratações, que o treinador está satisfeito, que o Vasco, para ele, está entre os 8 melhores do Até Campeonato entendo, mas Brasileiro. assim, se eu fizer uma conta aqui de 8, eu não ponho o O Vasco. Jean colocou 10 e não falou o Vasco. Top 8 não dá pra colocar. Não dá. Pô, Não dá pra colocar. Flamengo, Palmeiras, Atlético Mineiro, Internacional, Corinthians, São Paulo. Não, eu até entendo tem A sete. gente, Pelo a nível- gente não coloca, mas o Bahia. Pedrinho teria que Não, colocar, legal. né? Isso. Dá uma moral lá voto pros de caras e tal, confiança. estamos confiando, a gente né? pode olhar de outra Quer dizer, eu quero a Libertadores. Ele está falando para os jogadores. O mínimo que eu quero é uma Libertadores. Mas acho que assim, é o que o Fábio falou, normal ele falar tal, mas não dá pra acreditar hoje que o Vasco esteja entre os 8. Não é o normal você pensar isso. Acho que nem tem a obrigação de estar entre os 8. Não, imagina. Se você olhar para a situação do Vasco no começo de temporada, para você ficar entre os 8 hoje no Campeonato Brasileiro, você tem que fazer um trabalho muito bom. Mas muito bom, assim, e com dinheiro que o Vasco não tem à disposição. Então eu também não acho que vai ser um crime se o Vasco ficar... Ou vai ser reflexo de incompetência se o Vasco terminar no meio da tabela, sabe? Como no ano passado. 11º, 12º. Ano Exato. passado parou no meio da tabela. Foi ruim? Porque, cara, você tem que olhar para quem tá acima. Olha os times que a gente citou ali. Então, olha para Flamengo, A gente Inter, não falou Atlético, Fluminense Palmeiras. ainda. Fluminense. Eu acho assim, de todos que você falou como incógnitas, tal, eu entendo que exista um grau de dúvida a respeito de todos eles, mas eu acho que o Botafogo, teoricamente, é menos incógnita. Quer dizer, não estou dizendo que ele vai estar lá em cima brigando pelo título de novo, defendendo o título, mas eu acho que na relação com esses outros times todos eu consigo ver o Botafogo mais bem administrado também. Isso sem dúvida. Isso sem faz dúvida. diferença. Isso sem dúvida. E assim, eu digo mais bem administrado, achando um absurdo o que o John Textor fez no começo Sim. da temporada e tudo mais. Mas eu digo, os profissionais que estão lá, a capacidade de olhar para o mercado, de contratar, o dinheiro à disposição, tudo isso eu acho que cria um contexto pro Botafogo melhor do que outros que não têm nem o dinheiro ou outros que têm apenas o dinheiro. E aí você depois pensa em quem é que tem apenas o dinheiro. É isso aí, nação. E uma informação muito importante é o seguinte, o Flamengo encaminhou a renovação de contrato com o jogador Varela até 2027. O lateral direito uruguaio, que tem contrato com o Flamengo somente até o fim deste ano, receberá também um aumento salarial. É uma informação do site do Globo Esporte, do Diego Dantas. E olha só, uma informação muito importante para quem torce demais aí pela contratação do jogador Jorginho. Olha só, o Arsenal avançou pela contratação do Zubimendi e o Jorginho está muito próximo de ser jogador do Flamengo. O Arsenal, sabendo que o Jorginho está se desvinculando já no meio desse ano, então já aproveitou e avançou pela contratação do Zubimendi. Então provavelmente Jorginho vai vestir a camisa do Flamengo para o Super Mundial de Clubes. E aí, nação, Mengão então tá voando, hein? E uma informação também sobre a renovação do jogador Gerson. O Flamengo e o Gerson chegaram a um acordo para a renovação de contrato até 2030. Os termos foram ajustados em uma reunião entre o José Boto e os dois agentes do jogador. O Marcão, para quem já conhece, né? O Marcão, que também é o pai do jogador, e o Carlos Leite. O clube não chegou aos valores pedidos pelo capitão, mas reajustou o salário e o prazo das luvas com um pagamento mais breve. O Gerson não terá o maior salário do elenco, mas terá o contrato mais longo. Uma informação do Cauê Mota, do jornal Globo Esporte. É isso daí, nação! Muito obrigado por vocês estarem aqui até o final do vídeo. Olha só, peraí. Palpite para a partida entre Flamengo e Internacional. Para mim vai dar Flamengo 2-1 em cima do Internacional na estreia do Campeonato Brasileiro. Corre aí e coloca o seu palpite nos comentários. Tamo junto, nação. Forte abraço e a gente se vê no próximo vídeo.